Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, espero que logo tudo isso passe, possamos estar juntos, tô com saudade de todos vocês já. Tema de hoje, China, só que eu já adianto para vocês pessoal, tô dividindo isso daí em vários pequenos vídeos aí, porque tem bastante conteúdo. China é um conteúdo muito pertinente, até pela importância, né? Segunda maior economia do mundo, tem bastante coisa para a gente trabalhar aí. Vamos dividir, vamos fracionar para ficar um pouquinho mais fácil para vocês, ok? Aula de hoje, aspectos físicos, ou seja, aspectos naturais e populacionais, certo? Vamos começar com esse mapa aqui, ó. Esse é o mapa, pessoal, físico da China. Como nós vamos interpretá-lo? Percebam primeiro, pessoal, que ele tem aí três cores, certo? O marrom aí está indicando para a gente cadeias montanhosas, ou seja, acima de 3.000 metros de altitude. Montanhas, pessoal, certo? A área verdinha mais escura está representando planaltos, enquanto que as áreas lá próximo do litoral, no verdinho mais claro, estão representando as áreas mais baixas, de planícies. Se você tiver com dificuldade ali, pessoal, para abstrair, dá uma olhada no perfil topográfico logo abaixo, ó, dá para ter uma ideia de como funciona o relevo chinês. Vocês vão perceber, pessoal, que o relevo chinês é como se fosse uma grande escadaria, né? De um lado para outro ele vai diminuindo bastante, né? Da costa ali, da costa não, desculpa, do lado oeste, que é o seu lado esquerdo, para o lado leste, que é o seu lado direito, você vai perceber ali que começa com grandes altitudes, aí passa por planaltos, até chegar nas chamadas planícies orientais ou planícies litorâneas, certo? Outra coisa, pessoal, que a gente tem que dar destaque aí na parte natural da China, percebam que eles têm dois rios importantíssimos. Ah, professor, tem só dois? Não, tem mais, pessoal. É que nessa escala o autor só colocou aí os dois maiores para nós aí, o rio Huanghe, que nós chamamos aí de rio amarelo, e o rio Yangtze, que é o rio azul, certo? E é muito curioso, pessoal, a gente parar um pouquinho para pensar a respeito disso daí. Por que rio amarelo? Viram que eu circulei ali, pessoal, uma região chamada Planalto de Loess? Loess, pessoal, é um tipo de formação sedimentar que vocês estão vendo na foto logo abaixo, certo? Que sofre um intemperismo físico muito forte por causa ali das grandes ventanias que nós temos nessa região. E parte desse sedimento vai parar no rio Huanghe, que seria ali o chamado rio amarelo. Então ele recebe o nome exatamente porque as cores dessa água lembram ali um tom amarelado por causa desses sedimentos de Loess que ficam acumulados no curso do rio, certo? Inclusive ali na sua foz, né? Inclusive no finalzinho ali tem um acúmulo muito grande, certo? Perfeito? Pois bem, pessoal, quando nós vamos estudar a porção física, os aspectos físicos da China, nós temos que dividir ela do jeito que eu fiz para vocês aí com essa linha, estão vendo? Aliás, vocês vão enjoar, pessoal, que várias aulas sobre China eu vou fazer essa linha divisória, certo? Por quê? Porque muitos autores costumam dizer que não existe uma China, existem duas Chinas. A China do lado leste, pessoal, que seria do seu lado direito, é completamente diferente da China do lado oeste, que é a China aí do seu lado esquerdo, certo? Vamos tratar um pouquinho dessas diferenças para vocês verem, pessoal. Vamos começar com a porção ocidental, que é o seu lado leste, desculpa, o seu lado oeste. Tá perdido? Lado oeste é o lado esquerdo do mapa, certo, pessoal? É onde nós temos a região do Xinjiang. Procura no mapa aí, ó. Qualquer coisa dá um pause aí, vê aí, ó. Xinjiang, Tibete e a Mongólia interior. Galera, pelas fotos vocês já viram, né? São áreas desérticas. Se não são desérticas, são semidesérticas, semiáridas. Você tem ali na região do Tibete altíssimas montanhas, como vocês podem observar no mapa, cadeias aí acima de 3.000 metros. É o topo do mundo, né, pessoal? Praticamente a cadeia do Himalaia, certo? Proximidade da cadeia do Himalaia. Então tem altitudes aí que transitam a 5.000 metros, mais de 5.000 metros, só para vocês terem uma ideia, certo? São áreas anecúmenas, pessoal, difícil estabelecimento humano. O pouco que nós temos aí é uma população rural, certo? E uma população bem mais empobrecida, certo? Uma população mais pobre. Ou seja, essa porção da China, pessoal, que vocês estão vendo do seu lado esquerdo, que é a porção oeste, que é a porção ocidental, ou também chamada de porção interiorana, porque é para o lado do continente, é a porção mais pobre da China, é uma área de repulsão populacional. Em compensação, o lado leste, também chamado de oriental, que é onde nós temos a Manchúria, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Estão vendo? Planície da Manchúria, nordeste. Ali e logo abaixo aí ao sul, pessoal, a planície chinesa, tá?
É uma área mais baixa, como vocês estão vendo, predomínio aí de planícies, um pouquinho de planalto, tá? Tem mais chuvas, tem mais rios, tem ali a área dos vales dos rios Amarelo e do Rio Azul, certo? Por ser mais plana, pessoal, tem um estabelecimento de cidades maior, né? Um estabelecimento maior de pessoas, um maior número de cidades, então nós dizemos aí que a porção urbanizada da China, tá? Enquanto a outra porção é a rural, né? Essa é a urbana. E indiscutivelmente, pessoal, é onde nós temos a chamada concentração populacional, tá? Um exemplo aí, uma fotografia maravilhosa da capital da China, Beijing, né? Que na tradução para nós aqui, nós traduzimos como Pequim, certo? Ok? Aí você vai falar, pô, professor, mas por que é tão diferente a porção ocidental da porção oriental, o lado esquerdo do lado direito? Pessoal, isso tem muito a ver com a questão climática. Tá? Ela é muito determinante. A questão climática e a do relevo, obviamente. Né? A questão do Tibete, não tem nem o que falar, né, pessoal? O Tibete é só montanha, certo? Mas a questão climática, ela pega pesado. Quer dar uma dica para vocês? Quer que eu dê uma dica? Você vai olhar para a setinha amarela, tá vendo ali do Planalto de Loess? Fica com o olho fixo nela agora aí. Olha para ela, meu. Setinha amarela, tá vendo aí? Olha só. Viram? Percebam, pessoal, que uma porção da China tá amarela e vermelha, né? Você tem ali no amarelo um clima desértico, semidesértico, e no vermelho um clima de montanha, certo? Frio, uma dificuldade de acesso muito grande. Em compensação, do lado direito, do lado leste, você tem o quê? Você tem um clima temperado, e na área verde o autor pisou na bola, né, galera? Clima de monções, né? Ele poderia colocar ali que é um subtropical transicionando ali para o temperado, né, pessoal? Tá? Forte influência oceânica, porque está perto do oceano, né? Mas é uma área que é bem mais úmida e um pouco mais quente, tá? Ou menos fria. Tá difícil de ver esse mapa, né, galera? Vamos ver esse, então, ó. Bem mais fácil. Ô, professor, tem um deserto na China. Tem, pessoal, chamado deserto de Gobi, na Mongólia interior, tá? Ok? Pois bem, galera, a vegetação vai acompanhar o aspecto climático, tá? Então, no deserto, você tem a vegetação de estepe, que é aquela chamada vegetação de deserto, né? Adaptada a esse tipo de clima, né? Com pouca água, xerófita. Ali na área de clima de montanha, mesma coisa, pessoal, vegetação de altitude. Você quase não tem vegetação propriamente dita, mas apenas matinho rasteiro, né? Aquela vegetação herbal, né? Rasteirinha, bem baixinha, tá? Lá na região, pessoal, do clima temperado, floresta temperada. Essa floresta, pessoal, temperada é aquela caducifólia, aquela que perde as folhas durante o inverno, lembra? No outono elas ficam amarelas, avermelhadas e elas caem, elas caducam, tá? Então, floresta temperada, caducifólia ou decídua, ok? E aqui na porção que eu falei para vocês, que seria que o autor coloca clima de monções, pessoal, seria ali um subtropical, um pouco mais quente, até por causa do litoral, é possível encontrar ali florestas chamadas de florestas pluviais, ok? Vamos aos aspectos populacionais, pessoal. Quando nós falamos em China, estamos falando de um monstro, né, pessoal? Maior população do mundo, galera. 1 bilhão e 400 milhões. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o Brasil tem pouco mais de 200 milhões. A China tem 1 bilhão e 400 milhões, uma população aí pelo menos aí 7 vezes maior do que a brasileira, certo? Uma população que tem que coexistir nesse território com essa grande diferença entre a porção do interior e do litoral, como nós acabamos de falar agora dos aspectos climáticos, né? Uma população que vem envelhecendo, pessoal, nós vamos falar por quê, e com predomínio de população masculina. Antes de bater uma análise no mapa, galera, novamente, olha a linha dividindo as duas Chinas. Percebam, pessoal, que a China interior, ela está praticamente com uma densidade demográfica, com uma cor bem clarinha, ó, menos de 15 habitantes por quilômetro quadrado. Em compensação, do seu lado direito, do lado leste, do lado do litoral, você tem aí densidades demográficas que podem passar de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Quanto mais escuro, pessoal, você vai ver que tem mais pessoas, certo? Isso se comprova por essas bolinhas que vocês estão vendo na cor meio azul, meio roxa, né, pessoal? São cidades que têm aí 10 a 25 milhões de habitantes. Estão todas do lado leste, estão todas do lado do litoral, estão todas do lado oriental. Estão vendo aí? Entre a Manchúria e a planície chinesa, certo? Pois bem, pessoal, dá uma olhadinha aí, ó. Vocês vão perguntar para mim por que isso acontece. Novamente, galera, fatores naturais, tá? Clima e relevo tornam o lado
o lado ocidental, que seria o lado esquerdo, áreas anecúmenas, né? Deserto, montanha. É difícil, cara, de se estabelecer no Xinjiang e no Tibete, principalmente. Na Mongólia interior, então, por causa do deserto, não tem nem o que falar, né? Por isso que eu falei para vocês, pessoal, que essa porção interiorana, ela é mais tradicional, ela é agrícola ainda, totalmente rural e pobre, certo? Enquanto que a litorânea é completamente o contrário, cara. É onde você vê aquela tecnologia na China, ela é globalizada, industrializada, urbana, moderna, rica. Não é à toa que você tem a maior parte da população residindo nela, certo? No geral, pessoal, nós temos a China aí com 147 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui no Brasil, nós chegamos aí, malemar, a 24 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Nossa, professor, mas que população gigante! Concordo com vocês, pessoal, mas já foi pior. A população chinesa, não que ela tenha sido maior, não foi maior do que isso, mas ela já cresceu num ritmo muito mais rápido ao longo do século XX, obrigando o governo chinês, pessoal, no finalzinho da década de 70, a adotar uma política de controle populacional que ficou muito conhecida no mundo todo como política do filho único. O que seria isso, pessoal? Uma política de controle populacional onde os casais poderiam ter, no máximo, um filho, se fosse na cidade, e 2, se fosse no meio rural, no campo, ou seja, na parte oriental, na parte ocidental, na parte leste, na parte oeste. Ô, galera, tá difícil, tô me perdendo, até eu tô me perdendo aqui. Novamente, ó, política do filho único, um filho se for na cidade, 2 se for no meio rural, certo? Isso significa que do seu lado esquerdo do mapa, na porção ocidental, você podia ter 2, enquanto que na porção do lado direito, do lado leste, do lado litoral, só podia ter 1, certo? Basicamente, né, pessoal? Porque do lado direito você tem mais cidades, certo? Some-se a isso, pessoal, que graças a essa política que foi de 79 até 2015, foi abolida já, tá? Abolida por quê? Porque com as baixas taxas de natalidade, a população chinesa passou por uma melhora significativa nas condições de vida, a expectativa de vida aumentou. Então, o que acontece agora? A população chinesa ela cresce de maneira muito lenta, só que a população está envelhecendo muito. Então, nós temos aí um envelhecimento da população chinesa, pessoal, devido aí ao chamado aumento da expectativa de vida. Nossa, professor, mas essa política do filho único, então, ela gera muitas consequências nos dias atuais. Sim, pessoal. Sim, tanto é que ela foi revista em 2015, ela foi temporariamente suspensa, tá? Então, já não existe mais essa política de controle populacional na China. Se não bastasse isso, pessoal, nós temos que lembrar também que na população chinesa há uma valorização muito grande do filho homem. Isso é histórico já. E isso só se intensificou mais ainda com a política do filho único. Por quê? Porque até então, ter uma filha, né, mulher, era quase considerado uma maldição para quem só podia ter um filho. Desculpa a palavra, pessoal, eu sei que é muito forte, mas por quê? Primeiro, alguns fatores que eu coloquei. Ó. A filha, mulher, não herda o sobrenome do pai. Então, ela pertence àquela família até quando ela se casar. Quando ela se casar, ela adota o sobrenome do marido e ela tem que cuidar dos pais do marido. Ou seja, tem que cuidar do sogro e da sogra durante a idosa, certo? Então, ela sai de casa para cuidar do seu sogro e da sua sogra. Isso significava que se o cara tivesse uma filha, praticamente ele poderia morrer sozinho na velhice dele, sem ninguém para cuidar dele, certo? Isso daí, pessoal, é um fator muito grave, até porque na China nós não temos um sistema estatal de aposentadorias como tem aqui no Brasil. Então, os idosos, eles são mantidos pelos filhos homens. Então, se tiver uma filha mulher, você não vai ter ninguém para te manter na sua idade idosa, certo? Na sua terceira idade ou melhor idade. O que nós vimos, pessoal, graças a isso? Muitos abortos durante esse período aí da política do filho único, tá? O medo, o receio que fosse menina e não menino. Muito abandono de meninas recém-nascidas, então o número de mulheres em orfanato, né, meninas em orfanato é muito grande na China, ou já foi muito grande, tá? Isso quando não ocorria infanticídio de meninas, ou seja, morte, assassinato de meninas na sua infância, tá? Uma coisa muito triste, pessoal. E hoje uma coisa que a gente percebe muito, a população chinesa é aquela do mundo onde tem uma quantidade mais diferente, digamos assim, as maiores diferenças entre população masculina e feminina, tá? Essa diferença quase é inexistente nos outros países do mundo. É coisa de décimos de porcentagem. Na China, isso já é um pouquinho maior, tá?
graças a todo esse conjunto que nós acabamos de falar agora ali, entre política de filho único e valorização do filho homem, ok? Um país, pessoal, que já pode ser considerado urbanizado, nos últimos 20 anos aí a maior parte da população já se mudou para cidades, mas ainda assim, enquanto aqui no Brasil nós temos 87%, por exemplo, da população morando nas cidades, na China nós estamos chegando aí a 60%, mas porque lá o êxodo rural é controlado. Ou seja, amigão, você não sai da onde você mora, numa área rural, e vai para a cidade porque você quer. Você acaba sendo supervisionado pelo governo e você precisa de autorização do governo. O Estado chinês, pessoal, ele é bisbilhoteiro, tá? O Estado chinês, ele é pesado, ele é denso, isso nós vamos falar na próxima aula, ok? Tranquilos? Tá, e quanto à formação étnica, pessoal? A maior parte da população chinesa é formada pela etnia Han, que é essa etnia aqui, né? Quando você bate o olho, você percebe que realmente tem os traços do que nós temos como concepção de um chinês. Mas, isso aqui também é um chinês, pessoal. Lá no Xinjiang, nós temos aí a etnia Uigur, ou uigures. Eles são ali descendentes do Turcomenistão. Eles são muçulmanos. Então imagina a vida, pessoal, desses caras muçulmanos numa área semidesértica, num país que proíbe culto religioso, que é o caso da China. Então não precisa nem falar muito para vocês, né, pessoal? É uma minoria étnica que sofre muita pressão dentro do país, dentro do território chinês, e não é à toa que a etnia uigur, ou os uigures, né, estão buscando aí o seu processo de independência, que obviamente não conseguirão tão cedo, ainda mais em relação a uma potência militar e atômica, como é o caso da China, né, pessoal? Ok? Próxima aula a gente dá sequência aí, por hoje chega, todo mundo cansado, né, pessoal? Próxima aula a gente continua. Abração para vocês, até a próxima.